Olá, bem-vindo à Semana Pedagógica Moonshot 2022. Eu me chamo Rita de Cássia Vitti e trouxe hoje para a gente discutir o tema Literatura Infantil como Ferramenta Pedagógica. E quero começar essa nossa conversa trazendo duas citações da Fanny Abramovic. É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, geografia, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, sem precisar saber o nome disso tudo, e muito menos achar que tem cara de aula. Nesta primeira citação, a Fanny nos mostra o quão longe podemos ir, quão longe podemos viajar, conhecer pessoas, lugares, culturas, apenas virando a página de um livro. E na segunda citação, ela nos diz quanto é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutar é o início da aprendizagem para ser um leitor e ter um caminho de descobertas e de compreensão do mundo absolutamente infinito. Para chegar a este caminho infinito, nós precisamos trilhar um caminho. O caminho é o desenvolvimento do gosto pela leitura. E para que essa magia aconteça, é necessário que você, professor, leia muito para os seus estudantes. Porém, antes de ler uma história, é preciso que você se prepare para esta leitura. Esta leitura deve engajar os seus estudantes, deve envolvê-los, e para isso existem técnicas. Não basta eu pegar o livro e ler numa entonação contínua, de uma forma como se eu estivesse lendo aquele livro pela primeira vez. Essas técnicas não são o objetivo desta palestra aqui. Mas tudo bem, se você não se sente à vontade ainda para fazer esta contação de história, hoje existem sites, editoras, contadores de história, professores que disponibilizam na internet diversas formas diferentes de contação de histórias. E você pode utilizá-las. E quem sabe até se sentir, né, despertado para desenvolver essa habilidade de contação de histórias. Eu trouxe aqui um único exemplo de uma professora, mas a internet tem muitos, tá bem? Então, vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a história de uma professora que conta a história A Primavera da Lagarta, que é o tema que nós vamos utilizar para desenvolver as atividades que nós vamos fazer hoje, tá bem? Vamos lá, então? Oi, oi, tudo bem? Vamos ouvir uma história? E a história de hoje é A Primavera da Lagarta, de Ruth Rocha, com ilustrações de Marilda Castanho, da editora Formato. Então vamos lá? Fecha a mãozinha, afasta os dedinhos. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou uma reunião contra a lagarta. Isso não pode continuar! Não pode não, dizia o camaleão. A Joaninha veio chegando e perguntou: qual é o desaforo? E o louva-a-Deus respondeu:
É um desaforo que a lagarta faz. Come tudo que é folha. É isso mesmo, dizia a formiga. A lagartixa não concordava. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. É isto mesmo, dizia o camaleão, que vivia mudando de opinião. Pois é bem diferente, disse a formiga. A lagarta é uma preguiçosa, vive lagarteando por aí. Chegou o gafanhoto. Abaixo a lagarta! Vamos acabar com ela! Ela é muito feia! O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e para a felicidade nacional, eu declaro em meu nome e em nome do conselheiro Furtado que está tudo errado. Mas como o caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Estavam todos se preparando para acabar com a lagarta. Abaixo a feiura! Disse a aranha, como se ela fosse muito bonita. Vamos acabar com a preguiçosa! Gritava a cigarra, esquecendo a sua fama de boa vida. E lá se foram eles, marchando e cantando à procura da lagarta. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Mas a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta. Os passarinhos cantavam. E as borboletas. Ah, quantas borboletas! De todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. E perguntavam às borboletas que passavam. Vocês viram a lagarta da moreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa! E as borboletas riam e não diziam nada. Até que veio chegando uma linda borboleta. Vocês estão procurando a lagarta da moreira? Estamos sim! Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa. Pois sou eu. Oh, que? Não é possível. Isso não pode ser verdade. Você é linda. Mas a formiga desconfiava. É mesmo? Eu só acredito vendo. E a borboleta falou. Tem a ver. Isso acontece com todas as lagartas. Minha irmã está acabando de virar borboleta. Venham comigo. E todos foram correndo para ver. E ficaram quietinhos, espiando. A lagarta foi se transformando, até que de dentro do casulo saiu uma linda borboleta. E todos ficaram admirados. Ah, isto é um milagre! Disse a formiga toda envergonhada. E a borboleta falou. É preciso ter paciência com as lagartas, se quisermos conhecer as borboletas. E esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. Outro dia, a professora Flávia conta outra. E quem gostou, bata palma. Tchau, tchau. Um beijo, um queijo e um caranguejo. E aí, você gostou? O que você achou dessa contação de histórias, A Primavera da Lagarta? Então, vamos retomar aqui a nossa discussão. Eu sei que quando nós oferecemos um livro para as crianças lerem, ou quando fazemos a leitura de um livro para as crianças, a primeira coisa que a gente pede para que as crianças façam, ou aquilo que a primeira coisa que a gente faz com as crianças, é a exploração da capa do livro. Depois de contada a história,
nós geralmente trabalhamos com os personagens, questionando as crianças quem são os personagens que aparecem na história, vamos desenhar esses personagens, quais são as características desses personagens. Fazemos depois, geralmente, uma atividade de interpretação de texto, pedimos para que as crianças desenhem a história. Com os mais velhos um pouco, pedimos o preenchimento de fichas de leitura, fazemos algumas brincadeiras, principalmente na educação infantil, que são inspiradas na história que foi contada. Pedimos para que as crianças escrevam um final diferente para aquela história, pedimos para que eles façam um reconto da história. E para os mais velhos, a gente até se atreve a pedir uma avaliação, uma prova do livro. Isso é natural, sabemos de tudo isso. E quando terminamos o processo, nós, professores, estamos satisfeitos. Nós cumprimos com a nossa obrigação. As crianças leram os livros, as crianças fizeram atividades sobre o livro, fizeram uma prova sobre o livro, e nós, tudo ok. Mas e para as crianças? Será que isto está trazendo a elas o despertar do gosto pela leitura? Eu tenho minhas dúvidas, porque ler tem que estar associado ao prazer e não à obrigação. Você já pensou em gamificar as suas aulas ou as suas atividades com a literatura? É isso que eu quero apresentar aqui para vocês hoje. Então, nos próximos slides, nós vamos discutir um pouquinho e eu vou mostrar para vocês algumas atividades gamificadas para você poder trabalhar a literatura infantil de uma forma diferente, tá bem? Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade. Nós ouvimos a história A Primavera da Lagarta. E as atividades, as propostas que eu trago aqui para vocês hoje é em cima deste mesmo livro, A Primavera da Lagarta. Então, são propostas de gamificação de atividades baseado nesta obra da Ruth Rocha, hoje da editora Salamandra. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que eu trouxe a gamificação nestas aulas de literatura por meio de jogos. E quando a gente gamifica uma atividade ou uma aula por meio dos jogos, eu preciso ter muito claro quais são os objetivos desta atividade. E nós temos geralmente dois objetivos. O objetivo de jogo, que é aquele objetivo que traz o desafio, que estimula a criança a querer participar daquela atividade ou daquele jogo. E o segundo objetivo é o objetivo pedagógico. Então, qual é a intencionalidade do professor ao aplicar aquele jogo? Então, vamos lá. Eu falei também lá atrás que a primeira coisa, geralmente, que a gente faz após a contagem de histórias é trazer atividades relacionadas aos personagens da história. Então, aqui eu trago um jogo da memória baseado nos personagens da história. Porém, nós temos aqui um jogo da memória que eu chamei de jogo da memória desembaralhando as letras. Por que isso? É uma forma lúdica de trazer o trabalho com os personagens, porém, também uma forma pedagógica de trabalhar com esses personagens. Então, nós temos, qual é o objetivo de jogo? O objetivo do jogo de memória é acumular o maior número de pares. E qual é o objetivo pedagógico dessa atividade? Vocês vão observar que a forma como eu elaborei esse jogo, o par a ser formado, ele tem um
uma carta do personagem, com a imagem do personagem da história, e a outra carta aparece o nome do personagem, porém com as letras embaralhadas. Então, o meu objetivo pedagógico neste jogo é que as crianças identifiquem a escrita de palavras, reconheçam a letra inicial, reconheçam a sílaba inicial, e tudo isso, claro, vai depender da forma como a criança ou a sua turma está em termos pedagógicos. Eu posso, e por que eu disse letra inicial, sílaba inicial? Porque este jogo eu posso personalizar de acordo com a fase de leitura e de escrita que as crianças se encontram. Então, eu posso, por exemplo, na carta onde eu tenho o personagem, eu posso colocar apenas a imagem do personagem, sem um banco de palavras. E a criança vai ter que achar qual é a carta par daquele personagem. Onde, então, como eu já disse, as letras para formar o nome do personagem estão embaralhadas. Eu posso também, dependendo da fase em que a criança se encontra, eu posso colocar um banco de palavras. Então, eu posso colocar aqui o nome do personagem, para facilitar na hora que ela for fazer a busca do par. Mas eu posso também, se o meu objetivo aqui, pedagógico, é trabalhar com a letra inicial, eu posso destacar no banco de palavras e na carta que vai ser o par daquele personagem, o destaque para a letra inicial. Eu posso também destacar a sílaba inicial. Além disso, eu posso, ao invés de colocar todo o banco de palavras, colocar apenas a letra inicial ou apenas a sílaba inicial. Ainda, eu posso, se as minhas crianças já estão numa fase mais avançadas, eu posso colocar aqui, ó, as sílabas em ordem da direita para a esquerda. E posso destacar aqui qual é a sílaba inicial. E eu posso também colocar no banco de palavras as sílabas todas misturadas. Então, veja que é um jogo que eu vou adaptar de acordo com a fase em que as crianças se encontram. Então, se eu tenho, e o que é comum, crianças na mesma sala, em diferentes fases do processo de alfabetização, eu posso elaborar as cartas de acordo com essas fases e colocá-los em grupos para que cada grupo possa avançar no seu desenvolvimento, tá bem? Muito bom. O segundo, deixa eu só pôr um pouquinho a câmera para cá. O segundo jogo que eu trago aqui é um jogo chamado Trilha da Lagarta. Por si só, o jogo de trilha, ele já traz o desenvolvimento de coordenação motora, de lateralidade, de raciocínio lógico, de agilidade. E aqui ele vem associado a uma interpretação de textos. Então, o objetivo, vamos retomar, o objetivo de jogo, no jogo da trilha, é iniciar como uma lagarta e percorrer toda a trilha até eu me transformar numa borboleta. Então, esse é o objetivo de jogo. Mas qual é o objetivo pedagógico? O meu objetivo pedagógico nesse jogo é a interpretação de texto. Então, este jogo, ele é composto por este tabuleiro, dados e peões, nos quais as crianças vão sorteando os números nos dados, e aí, dependendo também, se as suas crianças já conseguem jogar com 2 dados, conseguem fazer a soma, né, dos números dos 2 dados, você pode jogar com 2 dados ou apenas com 1. Então,
ela vai caminhando na trilha e toda vez que ela cai numa casa onde ela tem um animalzinho, ela vai retirar uma carta. E nesta carta eu tenho a interpretação do texto da história que foi contada. Então, se você prestou atenção lá na história, você vai saber me responder aqui. Quem convocou a reunião? Foi a borboleta, a formiga ou o gafanhoto? E após responder, a criança retira a outra carta, onde nós temos a resposta e qual é a orientação para o acerto ou para o erro. Então, se ela acertou, avança 2 casas. Se ela errou, ela volta 2 casas. Outro exemplo de carta aqui, né? Qual era o animal que não concordava com a formiga? A borboleta, a lagartixa, o gafanhoto, e aí nós temos a resposta. E assim sucessivamente. Então, nós vamos produzindo cartas para que eu possa fazer uma interpretação da história. Vocês não acham que é muito mais interessante interpretar o texto desta maneira do que simplesmente colocar isso como perguntas na lousa ou num caderno para que as crianças respondam? As crianças gostam mais, eu tenho certeza disso. Vamos lá. Outra possibilidade que eu trouxe aqui também é um jogo da memória. Nesse jogo de memória, nós temos os pares, são formados, obviamente, por 2 cartas. Uma delas, eu tenho o nome do personagem com a inversão ou a mistura das sílabas, né? Então, vejam aqui. Qual é o personagem que eu vou montar aqui? Formiga. Qual é o que eu vou formar aqui? Camaleão. Então, vejam, uma carta é a carta onde tem o nome com as sílabas trocadas, invertidas, né? Em ordens invertidas, porém com destaque aqui para a sílaba inicial. E a outra carta é onde nós temos, então, a imagem dos personagens. Esses jogos todos que eu estou mostrando para vocês aqui, eles podem ser utilizados tanto de forma física, depois eu mostro um pouquinho para vocês, esses jogos no modelo físico, como no modelo digital, tá bem? Este outro jogo aqui, só voltando um pouquinho, então aqui no jogo da memória, o objetivo de jogo é juntar o maior número de pares e o objetivo pedagógico é reconhecer a ordem das sílabas na formação das palavras, tá bem? Então vejam que eu tenho sempre o objetivo de jogo e o objetivo pedagógico. Esse próximo jogo é um jogo muito legal também. Vocês conhecem o jogo do mico? Este é um jogo que se assemelha, que foi adaptado para o jogo do mico. E eu chamei ele de formico silábico. Por que isso? Vamos primeiro falar do nome. Formico, porque o mico é a formiga, que foi na história o personagem que começou a gerar toda aquela discussão sobre a lagarta. E silábico, porque os pares, na verdade, aqui não são pares, eles são, a criança tem que juntar 4 cartas e cada carta apresenta uma sílaba do nome do personagem. Então, neste caso aqui, neste jogo, a criança precisa acumular e todas as cartas, todos os personagens que eu trouxe aqui são personagens que apresentam em seu nome 4 sílabas. Então, a criança precisa acumular, né, todas as cartas que formam o nome do personagem e organizar da forma correta e fazer, além disso, fazer a leitura
do par que ela conseguiu, do par, vou pôr entre aspas, porque o nosso par não é um par, né? É um par formado por 4 cartas, então não é um par, mas ela precisa fazer a leitura das cartas que ela conseguiu acumular para formar o nome do personagem, tá bem? Bom, então qual é o objetivo do jogo? Quando você faz um jogo de mico, o objetivo do jogo é não ser o mico. Nesse caso, não ser o formico. E o objetivo pedagógico? É reconhecer sílabas, é juntar as sílabas numa sequência para formar o nome do personagem, é fazer a leitura dos nomes dos personagens. Então, vejam quantos objetivos pedagógicos eu posso desenvolver com uma atividade que eu tenho certeza que as crianças vão adorar e vão pedir bis. Então, vamos lá. Aqui também, né, ó, a libélula, a borboleta, então são de alguns personagens. Aqui o mico, a formiga, então, que é o mico. Vejam que vem o nome dela escrito completo. E vamos para a próxima possibilidade de jogo. Um jogo que é muito apreciado não só pelas crianças, mas também pelos adultos, é o bingo. O bingo, ele é formado por uma cartela e por fichas que são sorteadas pelo cantador. Neste caso aqui, este bingo eu chamei de bingo palavra-sílaba. Por que isso? As cartelas que as crianças vão receber são cartelas que contêm sílabas de palavras. Vejam que essas sílabas, elas não têm o objetivo de formar palavras aqui. E como é este jogo? O cantador, ele vai sortear uma palavra. Estas palavras são palavras do contexto da história A Primavera da Lagarta. Todos esses jogos que eu estou apresentando aqui para vocês são jogos baseados no livro A Primavera da Lagarta, da Ruth Rocha, tá bem? Então, eu trouxe aqui, se vocês, mais uma vez, prestaram atenção na história, lá dizia que a lagarta era comilona, preguiçosa, que ela morava na moreira, o comício foi embaixo da bananeira. Então, vejam que são palavras do contexto do livro, tá bem? Então, o cantador vai sortear uma palavra e aí, dependendo da fase em que os seus estudantes estão, você pode apenas ler a palavra, você pode mostrar essa palavra para os estudantes, você pode colocar na lousa a separação de sílabas dessas palavras. Então, vai depender muito de em que fase a sua turma se encontra, tá bem? Então, ele sorteando e fazendo a leitura, por exemplo, comilona. O que os estudantes vão fazer? Eles vão procurar nas cartelas que eles têm sílabas da palavra comilona. Então, por exemplo, aqui a criança vai marcar o co, o mi ela não tem, o lo ela não tem e o na ela não tem. Neste caso aqui, ó, este estudante vai marcar, ó, de novo, co, mi, lo, na. A única sílaba que ele tem é o na, então ele vai marcar o na, tá bem? Deu para entender como funciona o jogo? Muito bom. Qual é o objetivo de jogo? O objetivo de jogo é preencher a cartela do bingo, certo? Para formar e para gritar lá, bingo, né? Qual é o objetivo pedagógico aqui? Identificar sílabas, né? Através da leitura de palavras. Tá bem? Muito bom. A próxima atividade também é um jogo de bingo, porém agora eu chamo de bingo sílaba-palavra. Por quê? As cartas que vão ser cantadas pelo cantador são sílabas de palavras. Então, por exemplo, aqui, ó, clareira, floresta, instante, comilona, enfim, comida, né?
Então, são as sílabas de palavras que eu tenho no contexto da história. E as cartelas das crianças, elas são formadas por palavras e nós temos aqui embaixo algumas marcações das sílabas das palavras. Então, floresta, são 3 sílabas. Floresta, clareira, milagre, parente. Então, também com palavras do contexto da história. E como que o jogo se procede? Da mesma forma, o cantador vai sortear as sílabas, né? Porque agora o cantador, ele tem sílabas, então ele sorteia as sílabas e as crianças vão marcar estas sílabas nas palavras que têm esta sílaba sorteada. Então, vamos supor aqui, o sorteador, o cantador sorteou a sílaba ará. Então, as crianças, quem tem a sílaba ará aqui, ó, ninguém tem, então ninguém vai marcar. O sorteador sorteou clá. Quem tem a sílaba clá? Ó, aqui ele tem a sílaba clá, na palavra clareira. Então, ele vai marcar apenas o primeiro círculo, tá bem? Assim que ele completar uma palavra, a criança lê essa palavra e é como se no bingo tradicional essa palavra correspondesse à cinquina, né? Lembram da cinquina? Quando a criança preenche uma linha, uma coluna ou uma diagonal com os números, aqui é a mesma coisa. Ela vai preencher uma palavra toda com todas as suas sílabas e aí ela grita cinquina, tá bem? E quando ela completar a tabela toda, aí ela vai, então, fazer o bingo, tá bom? Então, o objetivo de jogo aqui é completar todas as sílabas das palavras. Então, se ele completar todas as sílabas de uma palavra, ele faz a cinquina, tá bem? E o objetivo final do jogo é completar a tabela marcando todas as sílabas de todas as palavras. E qual é o objetivo pedagógico? É reconhecer sílabas nas palavras, certo? E além disso, um outro objetivo que pode ser trabalhado aqui é a leitura das palavras, né? Então você também pode observar e pode avaliar como as crianças estão no processo de leitura de palavras, tá bem? Bom, esta é uma outra possibilidade de jogo que eu trouxe aqui, que é o dominó. Também é um jogo interessante, que as crianças gostam bastante, e este dominó especificamente é o dominó que eu chamei de dominó de rimas. Por quê? A partir das palavras presentes na história, eu procurei palavras que rimassem com essas palavras que tinham já na história, mas são palavras agora de fora do contexto da história. Então, uma ampliação do vocabulário por meio de rimas, tá bem? Então, qual é o objetivo de jogo? Livrar-se das cartas que recebem, né, que estão na sua mão. Esse é o objetivo do jogo do dominó. E qual é o nosso objetivo pedagógico aqui? É o reconhecimento de rimas. Então, eu tenho aqui a formiga fazendo par na mesma carta, né? Fazendo par com barriga. Eu tenho que procurar uma palavra nas minhas cartas que rimem com barriga. Então, eu coloquei aqui bexiga. Vejam que são barriga e bexiga são duas palavras que não aparecem na história. Aí eu venho com o caracol, que é um dos personagens da história. E a próxima que eu coloquei aqui, espanhol. Aí eu tenho a borboleta, que rima com caneta. Aí veio a moreira. Vejam que é uma palavra presente na história. E assim sucessivamente, tá bem? Então, a ideia aqui é trazer imagens e palavras.
Então, além do reconhecimento de sílabas, eu posso trabalhar e volto novamente. O interessante desses jogos é que você pode adaptá-los de acordo com a sua turma, de acordo com a sua realidade. Se eu tenho um grupo de estudantes que ainda não faz a leitura, eu posso trabalhar rimas por meio somente de imagens. Então, aqui, ao invés de eu colocar a palavra bexiga, eu poderia colocar a imagem da bexiga, eu poderia colocar a imagem de uma caneta, de uma amoreira. Então, eu adapto esses materiais de acordo com a necessidade da minha turma, tá bem? Bom, então esses eram os jogos, né, as atividades gamificadas que eu queria apresentar para vocês. Mas a gente não terminou ainda. Bom, eu sei também o quanto é importante o registro das atividades, não é mesmo? A gente pode sim, por meio dos jogos, fazer uma avaliação através da observação, né, das atitudes e a observação de como a criança está se saindo naqueles jogos, porém eu entendo também o quanto é importante o registro. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos apenas trabalhar com os jogos. Os jogos, sim, são muito importantes e trazem o despertar do interesse das crianças. Mas as atividades também podem ser aplicadas. E é o que eu trago aqui para vocês. Eu trouxe um início de uma sequência didática, ela não é uma sequência didática completa, mas um início de atividades que podem compor uma sequência didática e que pode ser utilizada durante o processo de trabalho com o livro. Então, o livro de literatura, né? Então, eu continuo aqui trazendo esta sequência baseada no livro A Primavera da Lagarta, da Ruth Rocha, tá bem? Muito bom. Então, eu começo com uma atividade onde eu trago o banco de palavras. Então, as palavras abaixo serão a base para nossas atividades. Leia o livro A Primavera da Lagarta, de Ruth Rocha, antes de realizá-las. Então, veja, você pode realizar após a leitura do livro, durante a aplicação dos jogos, então aí vai depender muito da dinâmica da sua aula, professor. Muito bem, vejam que as palavras que eu coloquei aqui para esse banco são as palavras dos personagens do livro. Eu acho que a tecla de espaço do computador do digitador estava quebrada. Olha só o que aconteceu com o título do livro. E aqui, então, o meu objetivo é identificar se as crianças já fazem essa separação das palavras. E aí eu peço para que elas ajudem o digitador separando as palavras do título do livro. A atividade seguinte pede, sim, o desenho de um personagem. Porém, vejam bem, desenhe o personagem principal da história e depois escreva o nome dele. Conte para os seus colegas por que você escolheu este personagem. Então vejam que em uma história não há necessidade de termos apenas um personagem principal, porque depende muito do olhar e do entendimento da criança sobre o que significa ser personagem principal. Nesta história da Primavera da Lagarta, por exemplo, eu posso considerar que o personagem principal foi a formiga, porque foi ela quem começou toda essa discussão em cima da lagarta. Mas eu posso considerar também que o personagem principal é a lagarta. Por quê? Porque foi ela que foi durante toda a história, foi ela que foi a personagem, ou o personagem procurado por todos os outros personagens da história. Mas eu posso também considerar que o personagem principal é a borboleta. Por quê? Porque ela deu o desfecho final no livro. Então vejam que o personagem principal não necessariamente tem que ser aquele que nós, professores, adultos, entendemos que seja principal.
tá bem? Então, deixemos com que as nossas crianças tenham essa liberdade de escolha, desenvolvam essas habilidades de argumentação, tá bom? A próxima atividade, vamos fazer uma lista dos personagens que aparecem na história. Veja como o digitador é bonzinho. Ele já colocou a letra inicial de cada um deles. Então, nós estamos trabalhando aqui com letra, com a escrita, obviamente, e com letra inicial. Dependendo da fase das suas crianças, né, da sua turma, você pode fazer essa construção coletiva na lousa e as crianças vão, então, completando as linhas com os nomes dos personagens. Vamos colocar os nomes do personagem da lista, então aquela lista que eles construíram, em ordem alfabética? Recorte as imagens abaixo e reconstrua a história, colando-as nas páginas seguintes e registrando as principais cenas da qual cada um deles participou. Então, vejam, é uma forma de fazer o reconto da história, porém, de uma maneira diferente. E não simplesmente dar o papel, o lápis ou o papel, a caneta e pedir para a criança faça um reconto da história. Não, aqui a gente vai resgatar as cenas da história a partir dos personagens. Então, vejam como as crianças têm que estar atenta à leitura que foi feita. E vou dizer mais para vocês, não é preciso e não é nem indicado que você faça apenas uma vez a leitura. Se você vai trabalhar com os jogos, se você vai trabalhar com esse tipo de atividade, é importante que você reconte a história várias vezes. Ao longo, obviamente, que isso não deve ser feito tudo num dia só, mas ao longo do período em que você estará trabalhando com aquele livro. Se é um livro bimestral, se é um livro trimestral, tá bem? E aqui, então, eles vão colar, né, o personagem que eles escolheram aqui, por exemplo, né? Eles devem começar com a formiga, né, que foi o personagem que deu início à história, então eles vão colocar a formiga e podem escrever aqui. Isto pode ser feito individualmente, pode ser feito coletivamente, pode ser feito uma parte coletiva, então você pode dar o início de uma maneira coletiva e depois eles continuam individualmente. Então aí depende muito, professor, da sua dinâmica, da sua turma e do seu objetivo, tá bem? Então, aqui estão as páginas para que eles colhem, né, os personagens. Aqui já é uma outra atividade que também é bem interessante. Vamos brincar de montar palavras? Recorte as letras e depois monte as palavras. Claro que aqui eu já deixei na ordem da escrita correta, porém, ao recortar, eles devem embaralhar essas cartas e depois colar essas cartas em uma outra página que eu já deixei pronta também e que eles vão, então, fazer a colagem de cada uma dessas cartinhas aqui, tá bem? Então, vejam, temos todos os personagens aqui. Faça o pareamento, imagem, letra inicial e nome do animal. Também eu já deixei pronta uma folha onde as crianças têm espaço suficiente para colocar a imagem, a letra inicial e o nome do personagem. Então, eles vão montar numa sequência imagem, letra inicial e a palavra com o nome do personagem, tá bem? Também é uma outra forma de trabalhar diversas questões aí, né? Nós estamos trabalhando com imagem, nós estamos trabalhando com letra inicial, nós estamos trabalhando com leitura de palavras, com reconhecimento de letra inicial e palavras. Então, uma série de habilidades a serem desenvolvidas. Nesta outra atividade, pinte um círculo para cada sílaba e use massinha como apoio de contagem. Então, isso é uma coisa muito legal também. As crianças gostam muito de brincar com massinha. Então,
por que não usar a massinha para que eles façam a contagem de sílabas? Vejam que em todas as palavras eu coloquei aqui a mesma quantidade de círculos, até para a criança identificar saber, né, e você, professor, observar se ela vai preencher corretamente de acordo com a quantidade de sílabas da palavra. Então, lagarta, ela vai preencher apenas 3 círculos. E ela pode fazer bolinhas de massinha, fazer primeiro esta contagem e depois ela pintar aqui a quantidade de sílabas que cada palavra tem. Nesta outra atividade, desta vez, o digitador esqueceu de colocar algumas sílabas nas palavras. Elas ficaram num banco de sílabas, que está aqui embaixo, ó, que você pode usar. Vamos ajudá-lo? Então, a criança vai pegar aqui as sílabas para encaixar ou para copiar, né, para escrever dentro dos quadrinhos que estão aqui frente a cada uma das imagens, tá bem? E aí, conforme ela vai usando a sílaba, ela vai riscando deste banco de sílabas. Vamos rimar? Circule a palavra intrusa. Quem fez o curso assistiu a minha palestra, né, da primeira semana, nós fizemos um recurso digital chamado Quem é o Intruso? E isto aqui é o mesmo tipo de atividade, porém, é uma atividade estruturada, não é uma atividade digital, tá bem? Então, vamos rimar, circule a palavra intrusa. Então, nós temos aqui a imagem da lagarta. Qual dessas 4 palavras é intrusa? Ou seja, qual é a palavra que não rima com lagarta? Marta, lesma, carta ou aparta? Então, quem não rima com a lagarta é a lesma. Formiga, bexiga, barriga, memória, rapariga. Então, vejam que eu trago, inclusive, aqui, ó, palavras que estão lá naquele jogo do dominó, né? Lembram? Bexiga, barriga estavam lá no jogo do dominó também. Então, para fazer uma referência da atividade estruturada com os jogos também, tá bem? E aí, olha, eu já trouxe aqui uma forma de você trabalhar de maneira interdisciplinar. Aqueles personagens, aquele livro de literatura também vai servir aqui de base para eu trabalhar com ciências. Então, com os grupos de animais. É apenas um exemplo, tá bem? E por isso que eu disse que essa sequência não está completa, porque depois eu posso trabalhar números, né, contagem, eu posso trabalhar diversas outras disciplinas ou componentes curriculares a partir deste livro de literatura, tá bom? Então, vou mostrar aqui um pouquinho que eu fiz para trabalhar ciências. Vamos ligar os animais ao grupo a que pertencem? Então, vejam, eu separei 2 grupos, o grupo dos vertebrados e dos invertebrados. E a criança vai ligar. Então, a libélula é um vertebrado ou um invertebrado? E aí você, professor, já pode começar essa discussão com as crianças. Mas o que é um vertebrado? O que é um invertebrado? Né? Quais são as características desses grupos de animais? Então, aqui eu trago, né, justamente essa discussão. Os vertebrados e invertebrados possuem características distintas. Agora que você já sabe quem são os personagens que pertencem a cada grupo, que tal escrever as diferenças que existem entre eles? Então, observando que diferença existe entre os vertebrados e os invertebrados, aquela discussão que foi feita anteriormente vai aqui ser registrada. Agora que você sabe as diferenças, procure em outros materiais físicos animais vertebrados, invertebrados, colhe-os aqui, ou se preferir, você pode desenhá-los, enfim, traz também um trabalho de pesquisa, né?
Você sabia que existem diferentes subgrupos de vertebrados e invertebrados? Então, aqui nós vamos já trabalhar com subgrupos, com os insetos, os moluscos, os répteis, os aracnídeos. E aí, vamos estreitando as relações, né, com os diferentes grupos. Então, aqui nós apresentamos alguns moluscos, nós citamos que na história aparecem apenas 2 subgrupos, né, os artrópodes e os moluscos, e vamos trabalhar então com o caracol aqui, que é o molusco. E uma coisa que é importante deixar claro, né, gente? Não há necessidade da criança ficar decorando. Jamais cobrem isso numa prova da criança, tá bem? Principalmente de séries iniciais. Os termos moluscos, aracnídeos, isto eles vão ter muito tempo ainda para frente para ir retomando esses nomes e associando às características e aos conceitos, tá bem? Procurem trabalhar de uma forma leve. O importante é que a criança identifique diferenças entre um caramujo e uma libélula, tá? Mas não necessariamente ela precisa saber a que grupo eles pertencem, o nome de cada um desses grupos, tá bem? Isso tem que ser um processo natural. Aqui relacionado aos artrópodes, aqui nós retomamos com a questão da metamorfose, que também é uma questão importante que aparece lá no livro, né? Por exemplo, vou retomar até aqui, o personagem principal poderia ser o casulo, né? Por quê? A partir do casulo é que a partir do casulo, na ideia da criança, né, a lagarta que está lá dentro é que vai fazer todo esse processo de transformação, ou seja, esse processo de metamorfose. Então, aqui a gente vai falar dos estágios da metamorfose, né? Então, o ovo, a lagarta, o casulo, a borboleta, a gente vai falando, então, desses processos pelos quais a lagarta passa para se transformar em borboleta, tá bem? Aqui a gente pede para que eles desenhem, que é uma coisa que eles gostam muito também, né? Então, quando adulta, a borboleta deposita seus ovinhos, que são muito pequenininhos nas folhas das plantas. Então, a gente pede para que a criança faça um desenho desta fala. Estes ovinhos dão origem a uma lagarta que nasce fraquinha e bem magrinha. A lagarta, então, come de montão a folha onde os ovinhos foram depositados e outras folhas que encontrar pelo seu caminho. Depois de satisfeita, se prende em um galho de cabeça para baixo. Então, veja, eles vão ilustrar todo esse processo da metamorfose. Começa a produzir fios de seda, formando um casulo em volta dela. E fica assim, imóvel por um bom tempo. Passado alguns dias, ela se transforma, o casulo se rompe e ela toda enrolada. Devagarinho vai abrindo as asas, enfim. Aqui nós retomamos também com os subgrupos agora dos répteis, dos anfíbios, dos peixes, das aves e dos mamíferos. E sempre retomando a questão da história, tá bem? Bom, então estas são atividades estruturadas e que podem ser utilizadas para as suas aulas, né? Durante todo esse processo que você está trabalhando com a literatura, tá bem? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por permanecerem comigo até agora. E deixo o meu contato aqui do WhatsApp, caso você tenha interesse em receber gratuitamente a sequência, o material da sequência didática, me manda uma mensagem que eu responderei. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.